A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu queria falar hoje sobre a pregação mais importante da Bíblia, que é a remissão de pecados. Irmãos, a remissão de pecados é a parte mais importante porque ela exorta o pecador ao arrependimento e nos aproxima da presença de Deus, né? A remissão de pecados, basicamente, ela é os mandamentos, os estatutos e juízos de Deus, né? A pregação baseada nesses princípios. E a gente vê que ela tem uma importância muito grande, porque é ela que traz o pecador ao arrependimento. Agora a gente sabe que existe dois tipos de pecadores. Os pecadores que têm um coração contrito e quebrantado diante de Deus, que voltam a Deus com arrependimento sincero, e alguns que não se arrependam, né? Eles ficam com o coração orgulhoso. Então, a Bíblia fala que Deus ele resiste ao coração soberbo. E hoje em dia está cada vez mais complicado a gente ouvir esse tipo de pregação de remissão de pecados, porque as pessoas estão em busca de um evangelho de fácil aceitação, que não tenha renúncia de pecado, que eu não precise me arrepender pelos meus pecados, que Deus vai me abençoar do jeito que eu estou vivendo. Mas muitas vezes o jeito que nós estamos vivendo não é o jeito correto diante de Deus. Para isso que a gente tem que meditar na palavra. Nós não precisamos de ninguém nos exortando e dizendo para a gente o que é certo e o que é errado. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai saber o que é certo e o que é errado. Só que a pregação é muito importante da remissão de pecados. Ela nunca deveria ser esquecida em algumas igrejas. Porque muitas vezes as pessoas que pregam a remissão de pecados, elas sofrem muito grande. Uma perseguição muito grande. João Batista, ele pregava a remissão de pecados antes de batizar. Ele chegava e falava: arrependei, raça de víboras, nem quente nem fria. Imagina João Batista pregando hoje em dia esse tipo de pregação, né, em alguma igreja de Porta Larga. A represália que ele ia sofrer, a perseguição que ele ia sofrer, muito grande. Eu vou contar um testemunho aqui de que aconteceu comigo já. Uma vez, Deus falou para mim que era para me pregar em uma determinada igreja. Só que eu estava temendo muito ir nessa igreja, porque eu conhecia alguns crentes de lá, né? E eu via que eles até buscavam a Deus, mas eles chegavam festas, eles iam para as festas. E a pregação que Deus colocou em mim exortava sobre adultério. Uma pregação muito dura, né? O próprio Jesus disse que não é para todo mundo. Aí eu fechei a Bíblia e falei: Deus, eu não vou pregar sobre isso, porque eu vou ser perseguido por causa disso. Eu temia Deus por ser perseguido. Fechei a Bíblia e abri novamente. Em outro livro falava sobre adultério. Pela segunda vez eu fechei a Bíblia e abri de novo. Na terceira vez que eu abri, continuou falando sobre adultério. Não teve como escapar. Eu tive que pregar sobre isso. E a pregação daquela noite, foi sobre o livro de Mateus, né? Como Jesus estava ensinando como era o divórcio, como era permitido. E eu fui pregar, é impressionante, né? Que eu quase apanhei no final do culto. Quase apanhei. Aí eu fico me perguntando por que Deus quis colocar no meu coração que eu pregasse sobre isso, né? Se eu seria perseguido dessa forma. A Bíblia fala que nós seremos perseguidos, né? A Bíblia ensina isso. Só que Deus, meus irmãos, Ele não desampara. Mesma pessoa em pecado para a morte espiritual, mesma pessoa com pecado que a gente pode achar que não tenha solução, Deus ele não desiste do pecador, irmãos. Ele sempre está enviando pessoas para pregar, exortar, para ver se a pessoa vai se arrepender pelos seus pecados. Por isso que eu amo esse Deus, irmão. Porque Ele me aceita não pela quantidade de moeda que eu tenho na minha carteira. Ele me aceita pelo meu coração, pelo aquilo que eu sou. E mesmo que eu chegue a pecar um dia, Ele vai enviar alguém
para me exortar. É lógico que ele não vai ficar enviando sempre pessoas aos pecadores para se voltar com arrependimento para ele. Vai chegar um tempo que ele vai deixar a pessoa, é o livre-arbítrio. Se a pessoa voltar com arrependimento sincero a Deus, amém. Agora, se não voltar, amém também, né? Porque é o livre-arbítrio. Ele não interfere no livre-arbítrio, mas ele não abandona o pecador. Ele não abandona. Então, irmãos, essa palavra de remissão de pecados hoje, muitas vezes ela está sendo deixada de ser pregada por causa disso, porque esvazia a igreja. Hoje em dia, muita gente quer a bênção de Deus. Todo mundo quer ser abençoado, até o macumbeiro quer ser abençoado. Só que a palavra de Deus nos ensina, irmão, que o que faz o distanciamento do pecador e Deus é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Então, para poder encurtar essa distância entre nós e Deus, nós temos sim que voltar em arrependimento para Ele sincero. É impressionante que tem pessoas que se ferem. Pessoas que se ferem, mesmo a gente falando capítulo e versículo da palavra, as pessoas se ferem. Mas a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela corta para frente e corta para trás. Mas a palavra de Deus não foi feita para ferir. Ela foi feita para exortar. Para nos fazer nos arrepender pelos nossos pecados. Hoje em dia, as pessoas estão em busca de um evangelho de fácil aceitação. Não estão em busca de um evangelho de salvação mais. Eu quero ser abençoado, mas eu não quero abandonar o pecado. Tem como alguém ser abençoado, irmãos, sem abandonar o pecado? Tem como alguém chegar ao reino dos céus sem se arrepender pelos seus pecados? Tem como isso? Eu não sei se existe teoria bíblica, não existe isso, não tem como. Nós temos que nos arrepender. Agora, muitas vezes as pessoas que pregam a remissão de pecados, elas passam até como se não tivesse pecado, né? Não se engane não, irmão. Não existe um homem na face da terra que não peque diante de Deus. Todo mundo é pecador. Mas é como eu disse, se a gente se voltar para Deus em arrependimento sincero, com o coração quebrantado, pedindo perdão pelos nossos pecados, Ele aceita e Ele nos perdoa. Quem não perdoa, infelizmente, é o ser humano, que sempre vai lembrar de quando você não aceitou Jesus, as coisas que você fazia antes, eles não julgam. Quem não perdoa, infelizmente, é o ser humano. O ser humano é muito difícil perdoar. Mas a gente não precisa, irmãos, desse tipo de perdão do ser humano. A gente precisa do perdão de Deus. Se você é uma nova criatura, se você lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, você não tem que abaixar a sua cabeça para esse tipo de pessoa. Porque quem nos julga, quem é o acusador é Satanás. Satanás é o que acusa. Deus ele exorta, Satanás acusa. Tem uma grande diferença. Irmãos, era essa palavra que eu queria deixar aqui. Se você assistiu até agora, eu te agradeço. E lembra de uma coisa, meus irmãos. Se você vive essa doutrina, se você se arrependeu pelos seus pecados, lava suas vestes no sangue do Cordeiro, todas as promessas da palavra de Deus é para você. Não importa, muita gente corre atrás de bênção, mas aquele que segue a Bíblia, a palavra de Deus, é a bênção que tem que correr atrás dessas pessoas. Então não importa a situação que você está vivendo, irmão. Deus aí está no controle. E no momento certo, Ele vai agir na sua vida. Amém? Se você assistiu até aqui, eu peço você que compartilhe o vídeo. Curte o vídeo. Se você está assistindo pelo TikTok, segue aí. Amém? E a paz do Senhor Jeová esteja com todos vocês.